Olá pessoal, eu sou Rosineide Belo, estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje a respeito do chakra que fica perto da boca do estômago, né? É o chakra do plexo solar. Algumas teorias dizem que ele fica mais próximo do umbigo e outras teorias dizem que fica próximo à boca do estômago. Mas o importante é entender que ele está ligado ao fígado, baço, pâncreas, vesícula e aparelho digestivo. Esse chakra, ele beneficia todo o aparelho digestivo e também ele controla a vontade do ego. Só que esse chakra do plexo solar, quando ele está desbloqueado, quando ele está limpo, quando ele está ativado, ele gira na cromoterapia amarela, e ele nos traz aquela vontade, aquela garra de realização do nosso propósito de vida, né? Dos nossos sonhos, traz a energia da realização, do caminhar mesmo, do enfrentamento da vida. Mas ele sofre influência das nossas emoções de forma muito acentuada. Eu tive a oportunidade de fazer uma especialização em psicossomática. E daí nós estudamos principalmente a tese de doutorado de uma das professoras, Maria Tereza Moreno, e ela fez uma pesquisa de campo com pessoas que desenvolveram gastrite, esofagite, né, inflamação das paredes do estômago, do esôfago, devido a esses sentimentos que eu vou falar agora, que travam, que bloqueiam o chakra do plexo solar e que prejudicam todos esses órgãos que eu citei do aparelho digestivo. Então esse chakra, ele é bloqueado e ele fica totalmente travado, reverberando energias densas para todos os órgãos do aparelho digestivo, até que chega uma hora que as células do corpo físico não suportam mais e começam a fazer as inflamações e a gerar úlceras até o câncer, né, gente? Ele adoece especialmente pelas emoções da raiva e, eu digo, seus familiares, né? A raiva, a ira, a irritação, o nervosismo, o ódio, a vingança, a intolerância, a falta de aceitação de si mesmo, a falta de aceitação da vida, a questão de não perdoar, a questão de ser vítima de tudo e de todos, né? A pessoa se colocar sempre naquele papel de coitadinho, ela nunca tem responsabilidade por nada, ela nunca reconhece que a vida é feita de escolhas e que se está sofrendo ou está desequilibrado ou está doente é porque ela tem caminhado, né, em escolhas, vamos dizer assim, inadequadas e que estão gerando aquelas consequências para ela mesma. Então precisa fazer novas escolhas, precisa investir na transformação interior, precisa estudar mais para que possa então viver de forma a ter consequências mais suaves, né? Não que a vida na Terra seja fácil, mas pelo menos a gente pode fazer escolhas melhores. Então, assim, a pessoa escolhe se vingar e às vezes ela não se vinga no plano concreto. Ela não vai lá e bate na pessoa, rouba a pessoa, mata a pessoa, enfim. Mas em pensamento ela faz isso. Ela, em pensamento, ela tem vontade de esganar, ela tem vontade de matar, ela tem vontade de destruir, ela tem vontade de pegar as coisas da pessoa. É a mesma coisa, gente, no plano astral. É como se você estivesse realmente fazendo aquilo, procedendo aquela ação. E daí o que acontece? Isso significa que você tem muita raiva, significa que você tem ódio, que você tem vingança, que você tem ira, tem nervosismo, irritação, que você não perdoa o outro, não perdoa a si mesmo, que você se considera vítima, o coitadinho, né? Então, o que acontece? Todos os órgãos do aparelho digestivo vão começar a receber essa energia. Se você é jovem, se os seus órgãos estão fortes, firmes, porque você tem uma boa alimentação, você é equilibrado na alimentação, você se cuida, cuida de toda a sua parte digestiva, vai demorar mais para você sentir algum desequilíbrio ou até alguma doença.
Mas se a tua alimentação é desregrada, se você come qualquer coisa, alimentos que são prejudiciais, né, a esses corpos, todos os nossos corpos, porque o alimento, ele não atrapalha só o corpo físico, não. As pessoas ficam pensando só na gordura, só na obesidade, não. O alimento define os outros corpos sutis também. Então, por exemplo, a minha meditação, ela é também definida na sua qualidade de conexão com os planos maiores, com as energias divinas, pela minha alimentação. Se a minha alimentação é pesada, é desregrada, se o meu estômago, meu intestino está cheio do cadáver dos animais, está cheio do sangue dos nossos irmãos, porque eles são nossos irmãos, eles são sirianos, né? Os animais. Muitos deles, né? Outros são arcturianos, eles são de outros orbes, né? E estão no corpo de animal para ajudar no equilíbrio e na evolução. Os animais mostram para nós o quê? O amor incondicional. Aí a gente vai lá e come, mata ele, cria ele violentamente, amarrado, trancado em jaula, preso em ferro. Aí mata violentamente e come. Pensa bem a energia que você tem no estômago, que você tem no intestino, porque quem come o cadáver dos animais come quase todo dia ou todo dia, né? E esse cadáver demora para ser digerido dentro do corpo. Então, quer dizer que o seu aparelho digestivo estará sempre carregado com o cadáver dos animais, com o sangue desses irmãos e todo esse sofrimento que eles passaram, né? Aí você vai meditar, né? E você não vai conseguir aquela conexão adequada, porque a alimentação influencia sim nas conexões espirituais. Quando nós temos que fazer trabalhos no astral assim de forma mais pesada, vamos dizer, mais significativa, né, que o comando do arcanjo Metatron nos avisa dia tal, mais ou menos em tal horário exato, nós teremos tal trabalho. A gente tem uma alimentação específica, de preferência que não comece nada, né? Mas como a gente come alguma coisa, é um caldo, é um suco, é uma fruta batida, de preferência nada mastigável, para não ficar fazendo trabalho de digestão, para ficar leve, para sair no astral para fazer o trabalho, porque o trabalho vai ser difícil. Então a alimentação, ela influencia na saúde do corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental, no corpo espiritual e em todos os outros corpos sutis, que são 32 corpos e que nós não temos ainda nem literatura falando desses, porque nós não aprendemos a cuidar nem do corpo físico, né? Para que ficar estudando os 32 corpos? Se nós não estamos dando conta nem do corpo físico, nem do corpo emocional, nem do mental, nem do espiritual, que são os 4 básicos aqui para nós. Então, nós temos que caminhar estudando e equilibrando, curando esses 4 corpos primeiro. Então, olha só, o chakra do plexo solar, ele então armazena todas as energias de toda essa comida que você come, né? E de todas essas emoções. São as emoções, né? E as energias dos alimentos que você ingere que fazem a inflamação. Por muita gente tem gastrite, né? O que termina com ite, inflamação. Gastrite, esofagite. Então, essas inflamações nas paredes ali, elas não se dão de uma hora para outra. É uma raiva, é uma ira, um nervosismo, uma irritação, julgamento, crítica, ódio, vingança, falta de perdão, né? Intolerância, não aceitar a vida. Então, olha só, uma coisa muito interessante assim da psicossomática, que significa que todos os processos psíquicos são armazenados no soma, soma, corpo físico. Então, olha só, quando eu não aceito a vida como ela é, quando eu não aceito como a vida chega para mim, como os desafios chegam para mim,
Quando eu não aceito, estou sempre revoltado, eu não queria estar no planeta Terra, eu não queria estar nessa família, eu não queria o trabalho que eu tenho, eu não queria o casamento que eu tenho, os meus filhos dão muito trabalho, o cachorro late a noite inteira, eu não aceito a vida como ela é. Se tá sol, para mim tá ruim, se chove tá ruim, se faz calor tá ruim, se faz frio tá ruim. Tudo tá ruim para mim. Se tem uma comida, eu não queria aquela, eu queria outra. Então, tudo isso junto, ou alguma coisa dessa, né, que a pessoa se sente desagradada, descontente, né, não aceita a vida como ela é, como ela se apresenta, buscando soluções internas, a paz interna, o equilíbrio, né, porque tem muitos desses desafios que nós não conseguiremos mudar. Nós teremos que passar essa encarnação com esses desafios. Tem alguns que nós podemos mudar sim, né? Mas tem alguns que não. Então, você tem que aprender a conviver em paz. Como você vai conseguir isso? Investindo na sua transformação interior. A meditação, ficar em silêncio, sozinho, aprender a se aceitar, aprender a se amar, aprender a gostar de estar com você mesmo. Por que tem gente que é desesperado para sair de casa, é desesperado para ter alguém? Às vezes encontra um relacionamento, tá vendo que aquele relacionamento não vai dar certo, tá vendo que a pessoa é desequilibrada, tá vendo que juntando o seu desequilíbrio da pessoa só vai dar horror, né? Não vai dar nada certo, mas a pessoa não consegue ficar sozinha. Olha isso, gente. Não consegue ficar com ela mesma. Se dá sábado à noite, tem muita gente que entra em depressão, entra em desespero. Tem gente que quando o sol se põe, quando começa a escurecer, a pessoa já começa a ficar em desespero, já bate uma tristeza, já bate uma angústia, parece que vai dar uma sensação de pânico. O pânico também está ligado com o desequilíbrio desse chakra do plexo solar, por conta das emoções que foram armazenadas ali, né? E daí então a pessoa entra em desespero e ela tem necessidade de sair de casa, ela tem necessidade de estar no meio de pessoas, ela tem necessidade de estar com alguém. Então a meditação faz esse caminho de volta, vai te trazendo o prazer de estar com você mesmo. Olha que delícia, estar sozinho comigo mesmo. Olhar para dentro de mim, analisar a minha sombra, a minha luz. A nossa sombra, ela não contém só coisas ruins. A nossa sombra, ela contém tudo aquilo que nós não temos consciência. Então, às vezes nós temos uma habilidade, um potencial maravilhoso que também está na sombra. Isso significa simplesmente que está inconsciente para mim, que eu não tenho consciência, só isso, né? Então, o chakra do plexo solar desequilibrado, travado, bloqueado por energias densas de emoções, de sentimentos relacionados tudo à raiva, ódio, vingança, julgamento, crítica, tudo que falamos, e mais as energias dos alimentos que são ingeridos de forma desequilibrada, né? Por exemplo, leite, você ingere leite. Essa mãe desse bezerrinho, ela não pôde ficar com o filho para dar o leite para você. Ela chorou dia e noite por conta desse filho. Ela fica em pé o tempo todo, vocês sabiam, com as cabeças presas nos ferros? O tempo todo elas não podem sentar, elas não podem deitar nem um minuto para produzir mais leite o tempo todo, né? E o bezerrinho é tirado da sua mãe e é trancado dentro de umas casinhas que parecem umas jaulinhas para virar a carne que você vai comer depois. Então, todo esse sofrimento que o animal passa para produzir o leite, todos os seus derivados, né, para te dar o cadáver dele e todos os seus derivados, você está ingerindo e você está guardando aí em todo o seu aparelho digestivo. Isso adoece todos os seus corpos, né? Prejudica as conexões espirituais e adoece a vida. Então a pessoa fica suscetível a energias ruins. Por quê? Porque ela está na frequência baixa, né? Fica com falta de confiança em si mesma, dificuldade em relações pessoais, falta de autoestima, né? Falta de motivação, porque esse chakra do plexo solar trabalha a energia do enfrentamento da vida, então ela não tem enfrentamento, né?
No xamanismo a gente aprende que todo mundo que tem raiva tem medo. Parece que quem tem raiva tem ódio, vingança, irritação, julgamento, crítico. Parece que ele é forte, né? Parece que ele nasce, aquela pessoa que faz e acontece. Porque a energia da raiva, ela levanta essa energia emocional, né? E parece que a pessoa é forte. Mas, segundo o xamanismo, e tem razão, todas as pessoas que têm raiva, né? Muita crítica, muito julgamento, né? Muito desejo de vingança, ela tem medo escondido atrás ali. Por isso ela tem que criticar o outro, por isso ela tem que denegrir o outro, por isso ela tem que jogar toda a culpa do sofrimento da vida no outro, né? Porque ela tem medo de enfrentar a si mesma, as suas deficiências, as suas imperfeições, né? É só por isso. Então ela não dá conta, precisa jogar em cima da vida, né? Das pessoas e situações. Problemas digestivos como gastrite e úlcera, então falta de foco, de determinação, de enfrentamento. Aí a pessoa não vai encontrar soluções fáceis, né, para a vida dela. Vai ter pensamentos depressivos, problemas de fígado, né? Falta de controle financeiro, porque às vezes ela não tem controle na alimentação, né? Ela não tem controle, estresse, daí vem a raiva, soberba, tudo isso que já falamos. Então, a pessoa às vezes come muito, não é porque ela tem fome, é porque a alma dela está sedenta, está faminta, né, por uma série de outras coisas. Por exemplo, paz, amor, afeto, conexão divina, energias divinas, sabedoria, tranquilidade, compreensão, amor, compaixão. E daí ela não fica sozinha com ela mesma, não investe na transformação interior, tem preguiça de estudar, e daí então o que ela faz? Ela come. Porque o alimento é tão fácil, né, gente? Qualquer lugar que você olha tem alimento para vender, você vai no armário tem um alimento, você abre a geladeira tem um alimento. Mesmo que seja o mais simples, aquele dia que a geladeira está meio vazia, o armário não tem tanta coisa, mas sempre vai ter um pedaço de pão, sempre vai ter alguma coisa, né? E pelo menos para a maioria, né? E daí o que a pessoa faz? Ela come. Ela come muito no sentido de sanar o vazio da alma. O chakra do plexo solar, ele também traz toda a deficiência digestiva estomacal, né? Quando está desequilibrado, bloqueado, né? Travado. Úlcera, gastrite, oscilações de humor também está relacionado ao bloqueio, ao desequilíbrio desse chakra do plexo solar. Depressões, introversão, hábitos alimentares anormais, né? Obesidade, pancreatites, diabetes está relacionado ao travamento desse chakra, está relacionado à raiva, gente. Câncer está bem relacionado à raiva, à ira, nervosismo, irritação, crítica, certo? Eu trabalhei 4 anos visitando pessoas com câncer em suas casas e realmente a raiva, a ira, a vingança, o ódio está por trás, né, do câncer, né? Seja do estômago, seja do fígado, seja de qualquer parte do corpo. Hepatites também tem relação com o bloqueio, né, o travamento do chakra do plexo solar, hérnia de hiato também tem, e a compulsão por consumo, não só a compulsão por alimentação, mas por consumo. A pessoa, ela não tem paz interior porque ela não está cuidando dessa parte, e daí então ela acha que se ela sair e comprar alguma coisa, ela ficará feliz. E daí às vezes ela fica feliz por algumas horas ou dias. Daí acabou, claro, porque a questão é o equilíbrio da alma, né? Tudo que é material é só ilusão. Então, é isso, gente. O desequilíbrio emocional, ele tem muito a ver com o desequilíbrio do chakra do plexo solar. Então, esse chakra, quando é limpo e quando é desbloqueado, ele passa a girar na cromoterapia amarela. Então, o chakra básico, ou base ou raiz, na cromoterapia vermelha, quando está ativado, né? Umbilical no laranja, laranjado, e o do plexo solar, perto da boca do estômago ali,
cuidando do aparelho digestivo, ele está na cromoterapia amarela, quando está limpo, quando está curado, quando está ativado. Então, assim, me mandaram assim, como faz para limpar o chakra? Gente, é só prestar atenção em tudo que eu estou falando, que bloqueia o chakra, que trava e que adoece os corpos e desequilibra, e você trabalhar no contrário, né, gente? Por exemplo, vamos pegar um foco. O foco que bloqueia o plexo solar. Raiva, ódio, vingança, mágoa, ressentimento, julgamento, crítica, né? Não aceitação da vida. Aí não tem aceitação do alimento também, por isso não digere bem. Então você trabalha no perdão, você trabalha na autoestima, você trabalha no enfrentamento da vida, você trabalha na coragem, você trabalha na compreensão, você trabalha no amor, na compaixão, na caridade, na solidariedade, trabalha no contrário daquilo que bloqueia o chakra. Rosineide, mas não é fácil, então vá para uma terapia. Vá para um processo onde você consiga colocar para fora toda a sua história de vida, para ir identificando em cada momento da vivência da sua vida onde foi que você guardou tanta raiva, tanto ódio, tanto desejo de vingança, tanta mágoa, tanto ressentimento, né? Para poder curar. Porque a gente só cura aquilo que a gente tem consciência. Por exemplo, o processo do Ho'oponopono, né? Não adianta você ficar repetindo, isso eu vou falar pela visão da psicologia, tá? Não adianta você ficar repetindo, né? Eu perdoo, eu solto, eu deixo ir, eu sinto muito, né? Eu te amo, sem consciência do que é que você está trabalhando. Então, por exemplo, tem gente que tem muita raiva, mas ela não aceita, ela não admite que tem raiva. Então, para ela não tem que perdoar ninguém, porque ela já perdoou, já está tudo certo. Mas se for cavar a fundo numa terapia, vai aparecer raiva, né? Então, assim, eu solto, eu deixo ir tudo aquilo que eu tenho consciência. Então, eu tenho que reconhecer que eu tenho raiva sim. E raiva do quê? Eu preciso entender os processos, trazer para a consciência, né? Eu tenho raiva de um acontecimento do meu nascimento, eu tenho raiva de um acontecimento da gestação, eu tenho muito ódio de algo da infância, fui abusado sexualmente. E eu trago essa revolta, essa mágoa, esse ressentimento, né? Então é isso que eu preciso aplicar Ho'oponopono, é isso que eu preciso trabalhar em terapia, é isso que eu preciso me conectar com a Mãe Terra para limpar. Então, primeiro é identificar onde está a raiva, o ódio, a vingança, da onde vem esse julgamento, essa crítica, essa forma de despejar em cima dos outros um problema que é meu e eu não dou conta. Então, acho mais fácil projetar nos outros, né? Da onde vem isso? Onde foi que eu aprendi esse padrão de comportamento? Porque é um padrão de funcionamento que a pessoa adquire. Onde foi que eu aprendi isso? Aprendi com os pais, com os avós, com os tios, aprendi na escola porque eles culpavam todo mundo? Onde foi que eu aprendi isso? Eu desenvolvi esse mecanismo de defesa sozinho, né? Então eu tenho que entender o meu padrão de funcionamento para que eu possa identificar o que é que está adoecendo meus corpos, minha vida, para que eu possa daí sim liberar, soltar, perdoar, né? E me limpar para seguir adiante. Então é isso, boas reflexões, gratidão, namastê.